embora. Números capítulo 13. Embora vá falar do 14 também, mas quero ler o texto a partir do verso 25, que diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus e amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos repetir essa parte, essa última parte aqui, irmãos. Vamos ler juntos essa última parte: e éramos aos nossos olhos. Vamos ler juntos? Olha, leiamos: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os irmãos estão acompanhando aí? Acompanharam? Olha a visão desses homens. Irmãos, nesta noite, a mensagem, ela envolve as duas naturezas humanas: a natureza carnal e a natureza espiritual. Eu quero abordar nesta noite como o homem natural, ele analisa a situação que ele contempla e como ele reage a partir desta análise que ele faz da situação. E também daquele que é espiritual, como que ele enxerga a situação, como que ele analisa a situação que ele também enxerga, e como ele reage diante da mesma situação. Sim, porque a situação ela é a mesma, tanto para aquele que é natural e daquele que é espiritual. Quando eu falo homem natural, eu estou falando do homem carnal, a sua natureza tão somente humana. E quando eu falo espiritual, eu falo daquele que tem fé, daquele que tem relacionamento com Deus, daquele que tem comunhão com Deus, daquele que dá ouvido à voz de Deus. Essa é a mensagem para nós dessa noite. Vamos observar a situação que Deus colocou o povo nessa ocasião. A primeira delas que nós precisamos entender e enxergar aqui no texto, e também dentro do seu contexto, que o povo já havia peregrinado por aquele deserto. Eles saíram lá do Egito, vieram até Horebe, receberam a lei de Deus, e agora estão caminhando em direção à terra prometida. E agora eles estão na Campinas de Moabe, ou seja, eles estão perto de
conquistar a maior bênção, a maior vitória, a maior promessa que Deus havia feito a uma nação. Era ter a sua própria terra, o seu próprio lugar, um lugar do qual Deus havia dito, um lugar que mana leite e mel, lugar bom, lugar de Deus, lugar excelente. Deixaram de ser escravos para serem livres, e agora, depois de livres, eles vão ter a própria terra, vindo de Deus, dado por Deus a eles. E eles estavam, eu vou usar a expressão aqui, para nós, dizendo assim, estavam a um passo de alcançar a vitória, um passo de conquistar a promessa de Deus, aquilo que era um sonho, aquilo que era uma profecia, aquilo que era só promessa, agora está para se tornar realidade. Eles estão prestes a tomar posse disso. Então, o Senhor fala para Moisés pegar 12 homens, e que esses 12 homens fossem até a terra para espiá-la. Ora, essa terra, Deus havia feito promessa de que daria, primeira promessa ao primeiro homem, Abrão. Abrão recebeu a promessa de Deus: vou dar essa terra para você e para a sua descendência. Estou dando para a sua descendência tomará posse dessa terra. Renovou a promessa depois para Isaac, renova a promessa para Jacó. E o povo vem durante todo o tempo alimentando esta palavra de Deus, pois os israelitas tinham como característica uma tradição oral, ou seja, de passar de pai para filho, né? E boca em boca. Não existia muitos escritos naquela época, não. A tradição de transmissão das palavras de Deus era uma tradição oral. Então o povo tinha essa promessa com eles. E depois de tantos anos presos, escravos no Egito, mais de 400 anos, e agora chegou a oportunidade, estão prestes a conquistar. Através de Moisés chegaram até ali, e agora 12 homens vão lá espiar a terra. Ora, irmãos, quando Deus, Ele faz uma promessa para o homem na terra, quando Deus faz a promessa para alguém na terra, e essa promessa, geralmente ela está estendida há anos para frente, irmãos. Por exemplo, essa terra, quando Deus promete para Abrão, quem povoava aquela terra? Quem vivia naquela terra? Irmãos, era um povo nômade. Aquela terra não tinha dono na época, era praticamente vazia. E Deus faz promessa para Abrão, dizendo que daria a ele aquela terra. Porém, com o passar dos anos, agora nós já temos 7 nações nessa terra. Mas essa terra, ela não pertence a essas 7 nações. Esta terra pertence a este povo chamado povo hebreu, povo de Deus. Então Deus não está tomando nada de ninguém para dar para outro. Quando Deus faz a promessa para Abrão, aquela terra, então não tinha dono. O dono é Deus, assim como Ele é de toda a terra, né? Toda a terra é dele. Não existe dono das terras. Os homens dizem ser donos, mas tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Porém, agora nós temos 7 nações ali na terra. E não são 7 quaisquer, né? Não são quaisquer povo que estão nessa terra. Tem homens fortes aqui. Tem gigantes nessa terra. Tem cidades agora muradas. Na época de Abraão não tinha. Agora tem cidades muradas, fortificadas. E, porém, a promessa
de Deus ainda está em pé. A promessa de Deus ainda está de pé. Ou será que quando Deus fez a promessa e agora na hora de cumprir, Deus vai dizer para o seu povo, ficou difícil, né? Porque quando eu fiz a promessa para Abraão, não tinha ninguém na terra, agora tem 7 nações, o que eu vou fazer agora? Irmãos, o nosso Deus não tem limite para o seu poder. Quando promete, Ele faz. É por isso que o nosso Deus, você pode ficar garantido com Ele, você pode ficar tranquilo com Ele, porque se Ele te falar alguma coisa, Ele vai cumprir a sua palavra. Pode passar o tempo que passar, pode acontecer o que acontecer, as palavras do nosso Deus não caem por terra, elas permanecem. As palavras do Senhor são vivas, Ele sustenta, vela para cumprir essa palavra. Então a palavra prometida para Abraão, Isaque e Jacó ainda está de pé, ainda está viva e vai se cumprir. E Deus então agora Moisés envia 12 homens para espiar a terra. E aí eu quero destacar para vocês, não eram também quaisquer homens, eram os maiorais das tribos, eram os principais das tribos, que foram lá para espiar a terra. E eles foram, espiaram e viram a terra realmente mana leite e mel. Olha, excelente. Trouxeram de lá um cachinho de uva, que quantas vezes eu já não falei do cachinho de uva para vocês, né? Trouxeram nas costas 2 homens, numa verga, trazendo o cachinho de uva. Olha, a terra é excelente. A terra é excelente. Só que no verso de número 28, estes 10 homens, de 12, 10 homens, usa a seguinte expressão: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. As cidades fortes e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak. E começaram então a descrever todas as dificuldades, todos os problemas que eles enfrentariam na batalha naquela terra. E daí eu quero que você guarde com você a seguinte frase: a primeira área do homem que entra numa guerra, que entra numa peleja, sabe qual é? A primeira área do homem que entra na guerra, que entra na peleja, olha aqui, é a mente. Viu? É a primeira que entra na guerra, é a primeira que entra na peleja, é a mente, irmãos. Igreja, é a mente, é o pensamento do homem, é o interior do homem, Ed. Lá dentro já começa o conflito, lá dentro já começa a guerra. E esta mente humana, ela é alimentada pelo quê? Ela é alimentada por aquilo que os olhos veem, aquilo que os ouvidos ouvem. Ou seja, o que o sentido humano ele capta ao redor, alimenta o interior do homem, alimenta a mente do homem, o pensamento do homem, e então começa a guerra. É ali que começa a guerra. A guerra verdadeira, exterior, física, ainda nem aconteceu. Ainda nem aconteceu, já está aqui, ó, já está aqui a batalha. E isso nós podemos pegar exemplo como as enfermidades. Às vezes a pessoa nem enferma está nada, mas de repente começa ele ouvir que os sintomas de tal doença, ela é assim, assim e assado. Aí um dia ele acorda de manhã e começa a sentir os sintomas, e os sintomas é parecido com aquilo que ele ouviu. Olha, eu estou sentindo assim, assim e assado. Pronto, vou morrer. Ele já conclui que ele já vai morrer, que para ele já não tem mais jeito. Então a guerra já se travou na mente dessa pessoa. E é nesta área humana é que ficará determinado se o indivíduo ele vai ser um vencedor ou se ele será um derrotado. É
aqui, ó. Primeiro aqui. Então, o que está dentro dos seus pensamentos é o que vai determinar para você se você será vencedor ou você vai ser derrotado. Por isso que é ruim ficar perto de pessoas pessimistas. Pessoas que só pensam que a coisa não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar errado. Você fala de fazer alguma coisa amanhã, isso não vai dar certo. Outros já tentaram atrás, isso não vai funcionar. Aí te desanima. Agora, gostoso é ficar perto de pessoa otimista. Sabe aquela pessoa que nós dizemos assim, ele tem, ó, o ânimo dele está para cima. Pessoa animada e pessoa animosa. É bom estar perto dessas pessoas. Você fala que vai fazer alguma coisa, algo difícil de ser feito, já foi tentado antes, deu errado, mas ela olha para você, olha irmão, vale a pena tentar mais uma vez. De repente vai dar certo conosco. De repente der certo com a gente. Vamos tentar, vamos avante, vamos fazer, vamos acontecer. Pessoas que estão determinadas. Pessoas que estão determinadas a vencer. Ele acorda logo de manhã, e logo de manhã ele já levanta os olhos para cima, e ele já dá graças a Deus pelo dia que o Senhor está dando a ele. Ele já está glorificando o nome do Senhor pelo novo dia que Deus está dando. E já vai louvando e adorando o Senhor. Aí de repente você pode perguntar você pode falar assim, mas irmão, quer dizer que essa pessoa otimista não tem problema? Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a pessoa otimista, ela não tenha problema. A pessoa otimista, ela vence os problemas que tem. E mesmo em alguns momentos que ainda seja derrotado, mas ele não fica caído, ele não fica prostrado. Ele vai dar um jeito de se levantar, e se levantar, olhar para frente novamente, e eu vou tentar outra vez. Eu vou tentar outra vez. Irmãos, isso é coisa de Deus na vida do homem. Isso foi Deus que deu para nós. Deu para o ser humano essa capacidade de superar, essa capacidade de vencer, essa capacidade de vontade de conquistar. Agora, irmãos, aquelas pessoas que sempre estão mendigando, sempre lamentando a vida, sempre derrotado, mas a derrota dele na realidade é aqui, ó, já está dentro da cabeça dele. Levanta de manhã, já começa a chorar pelo dia. Um novo dia que está se iniciando, ele já começa a lamentar por esse dia. E se esse dia for segunda-feira, então, misericórdia. Aí a segunda-feira é brava, se ele for um trabalhador. Aí a segunda-feira é brava, é o pior dia da semana, é a segunda-feira. Por quê? Porque tem que trabalhar. Miserável. Vai conquistar o quê? Vai ter o quê? Vai possuir o quê? Aí tem que lamentar da vida, porque a derrota dele já está aqui, ó. Não é problema social, não é problema político, não é problema econômico, não é problema da igreja. O problema já está lá dentro da cabeça dele. Esse texto aqui, dentre tantas lições, nos mostra essa. Nos mostra isso aqui, irmão. Que estes homens foram lá, e podem ler o texto. Nenhum gigante correu atrás deles. Ou correu? Não. Não teve guerra nenhuma. Não teve batalha nenhuma. Viu? Nenhum gigante, nenhum grupo de gigantes chegou lá, ó, vocês não venham não, viu? Porque se vocês vierem, nós estamos esperando vocês aqui. Não tem isso no texto. A única coisa que eles viram, as cidades fortificadas, concluíram. Tem gigante aqui. Tem gigante aqui. E após então ter a certeza que as cidades são fortificadas e que os gigantes estão naquela terra, eles concluíram que eles não podiam vencer, que eles eram então derrotados. Eles determinaram na cabeça deles que eles eram os derrotados. Agora, sabe o que é pior ainda do que a pessoa ser uma derrotada?
é ela começar a inflamar os outros, é ela começar a passar por um grupo de pessoas, que é o que aconteceu aqui no texto. Os derrotados vêm de lá, e vai falar para a congregação toda, e tudo isso que eles estão falando aqui, eles não estão falando só para Moisés, eles estão falando para a congregação, pois a congregação estava ali. Congregação era o povo de Deus que estava ali, esperando a notícia boa chegar, viu? O povo estava ali nas campinas de Moabe, e estava esperando boa notícia chegar, para animar, né? Porque boa notícia anima, não anima? E péssima notícia, e uma notícia ruim, uma notícia ruim não é boa de se receber, é péssimo ficar recebendo notícias ruins. A gente se alegra muito com boas notícias, mas más notícias, misericórdia. E aquele povo estava esperando que as notícias que viriam seriam notícias boas, mas não é isso que o povo está esperando que acontece. Aqueles 10 homens começam a falar para a congregação, olha, e aí tudo isso que eu li, e mais um pouquinho, eles começam a falar para a congregação, e aí inflamou toda a congregação, todo aquele ânimo, toda aquela fé que existia na congregação, toda aquela disposição, toda aquela força de Deus naquela congregação, acabou, por causa de 10 homens, murmuradores, 10 homens incrédulos, 10 homens carnais, homens que só vivem na carne, homens que só vivem com a cabeça nessa terra. Viver com a cabeça nessa terra, irmão, misericórdia. Então Caleb, que era dos 2 animados, Caleb e Josué, são os 2 diferentes que estão no meio desses, de 12, esses 2 têm um ânimo diferente. Caleb já mandou o povo se aquietar, e se aquietem, espera aí, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos abençoar. Verso de número 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a palavra desse homem. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para os irmãos nessa noite: aquilo que esses 2 homens viram foi diferente do que os 10 viram? Os 10 homens viram gigantes, viram terras fortificadas, mas os outros 2 também viram. Mas irmão, qual é a diferença então existente entre os 10 e esses 2? Está na natureza, viu? Está na natureza. É que os outros 10 eram carnais, eram homens daqui da terra, cabeça aqui na terra, pensamento terreno, pensamento de derrotado, pensamento de miserável. Os outros 2 não, os outros 2 eram homens espirituais, eram homens que andavam no espírito, na dimensão do espírito. Eu estou pisando nessa terra, mas eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Eu ando nessa terra, mas o meu Deus é do céu, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é forte. Quem me fez promessa não foi político, quem me fez promessa foi Deus, e Deus vai cumprir. Subamos animosamente, não vamos subir cabisbaixo, não vamos subir desanimado, não, vamos subir animosamente. Possuamos-la por herança, é nossa, a terra é nossa, a terra não são deles, a terra é nossa, pertence a nós, Deus deu para nós. Será que nós vamos perder aquilo que Deus tem nos dado, meus amados irmãos, por causa de más notícias? Vamos perder o melhor do que Deus nos deu para o tempo que nós vivemos, por causa de más notícias? Eu fico tão alegre quando eu vejo irmãos vir aqui para frente, como o nosso irmão aqui, Jonathan, veio cantar. Poucos irmãos, por causa da restrição, limitado com essa máscara, mas o irmão louvou o Senhor, adorou a Deus.
É como se estivesse no congresso. É isso que tem que ser feito, irmão. Ainda que venhamos estar aqui em 3, 5 pessoas, 6, mas faça animosamente. Se você veio para a presença de Deus, se entregue na presença de Deus, se jogue na presença de Deus. O irmão Ed, que eu dou aqui para ele dirigir o culto, por quê? Porque sei que vai dirigir o culto. De que jeito? Não dirige o culto, não, irmãos. Se dirige o culto já falando glória a Deus, aleluia, e língua estranha. Irmãos, o culto é de quinta-feira, mas tem glória a Deus, tem aleluia, tem língua estranha. Por quê? Porque tem presença de Deus aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Então, irmãos, quando se apresentar diante do Senhor, não se apresente de qualquer forma, não se apresente de qualquer maneira, se apresente animosamente, erga a sua cabeça, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé, faça a obra que Deus te deu para fazer, exerça o ministério que Deus te deu para exercer, cumpra o ministério. Esses homens naturais aqui sofreram influência exterior. O homem natural tem essa tendência de ser influenciado conforme a situação é que ele reage, viu? É conforme a situação que ele reage. Se a igreja estiver lotada, aí então ele canta que é só poder, dirige o culto que é poder, mas aí chega num lugar, numa casa pequenina, poucos irmãos, aí abaixa a cabeça. Não, aí eu não gostaria nem de estar. Que isso, irmãos? Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. E a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração para todos sempre, onde quer que nós estejamos, em que situação for, nós glorificaremos o nome do Deus Todo-Poderoso. O dom que Deus te deu, exerça. Se é cantor, cante. Se é instrumentista, toque. Se é ensinador, ensine. Se é pregador, pregue. Mas pregue em tempo e fora de tempo. Não escolha a hora para fazer, não escolha o momento para fazer, não escolha você a oportunidade para você. Esteja sempre pronto, para que quando Deus poder contar e quiser contar com você, o Senhor conte com você, e você diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, eu estou aqui. O homem natural, ele é influenciado pelo ambiente. Conforme o ambiente se mostra, é aquilo que ele vai fazer. Esses homens aqui foram influenciados por aquilo que eles viram, por aquilo que eles ouviram. E então, como ficou a palavra de Deus para esses homens? Não importa a palavra de Deus, importa o que os meus olhos estão vendo, importa aquilo que os meus ouvidos estão ouvindo, irmão. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu não sou movido por aquilo que os meus ouvidos ouvem nessa terra, e não sou movido por aquilo que os meus olhos veem nessa terra. Eu sou movido por aquilo que ouço da palavra de Deus. Sou movido pelo poder do Espírito Santo do Senhor. A igreja de Cristo, ela é movida pela a virtude do Espírito Santo do Senhor. Esses homens foram envolvidos pela situação, e antes que houvesse guerra, já tinham perdido. Os outros dois tinham a graça de Deus, a presença de Deus, vê tudo que os outros também veem, mas em meio às dificuldades, eles veem a vitória. E mais do que isso, enquanto aqueles 10 querem influenciar os outros para derrotar os outros também, eu sou um derrotado e eu quero passar a minha derrota para o irmão, eu quero passar a minha derrota para os outros. Não, esses aqui não. Quem é espiritual, ele tem vitória, enxerga a vitória e não quer vencer sozinho, ele quer passar a vitória também para os outros, ele quer que os outros vençam com ele. O primeiro grupo acreditava que eles venceriam, conquistariam a terra pela a força do braço, a força da carne.
Irmão, se tem uma coisa que aborrece a Deus, é o homem pensar que vai vencer pela força da carne e a força do braço. Ficar esperando oportunidade para fazer. Você vai ficar esperando oportunidade para fazer, nunca vai chegar a sua oportunidade. Porque Deus não vai contar com frouxo. Deus não conta com covarde. Deus não conta com medroso. Isso vocês podem enxergar lá em Gideão. Muita gente, Gideão, muita gente com você já faz o seguinte: medroso e covarde, já manda embora. Pensava que ia lá uma meia dúzia. Irmãos, foi muita gente embora, né? E pior que ainda assume a posição de covarde, assume a posição de medroso e vai embora. Mas Deus ainda olha para ele, ainda tem muita gente aí. O meu negócio não é com tudo isso aí não, o meu negócio é com pouco. Sabe por que Deus sempre faz assim? Para demonstrar que a vitória que nós ganhamos não vem do braço, a vitória vem de Deus. A vitória quem dá não é a minha sabedoria, não é o meu entendimento, não é, irmãos, a minha experiência, não é a minha teologia. Quem dá vitória é Deus, quem dá livramento é Deus, quem opera é Deus, quem abre porta é Deus. Os 10 pensaram que ia vencer com a carne. Não dá. Realmente não dá. E é para nós analisarmos a situação, irmãos. E aí sempre eu estou repetindo isso. É para a gente ter confissão positiva. Está difícil, mas eu vou vencer. Está difícil, mas eu vou vencer. Está difícil, mas eu vou vencer. Vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer. Não. De jeito nenhum. Olhe e veja, está difícil? Está mesmo. Está complicado? Está mesmo. Tem gigante? Tem mesmo. Mas tem um hino que os irmãos cantam, as irmãs cantam aí. Se eu não me engano é da irmã, da Carla. Me ajude aí. Carla Kelly. Tem gigantes, mas eu vejo Deus. Tem gigante? Tem, realmente. Tem batalha? Tem. Está difícil? Está. Lógico que está. Quem disse que não? Mas uma coisa é: Deus está comigo. Se Deus está comigo, a vitória é certa. Subamos animosamente. Animou os outros. Não acreditou na força do braço. Acreditaram no poder de Deus. Então, irmãos, a diferença entre a vitória e a derrota está em o Senhor se agradar de nós ou não. E como é que Deus vai se agradar de nós? Quando Ele nos achar confiante no poder dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle. Não é proibido olhar para si mesmo e pensar: eu não posso, eu não consigo. É verdade. Tem situações que eu olho assim, eu não posso, eu não consigo. Mas quando eu não posso, eu não consigo, Deus pode. Deus pode. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele. Então, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós faremos proezas. Qual é a diferença entre esse grupo natural e o espiritual? É o poder da fé. E como ter o poder da fé, irmãos? Cultive isso na oração, cultive isso na comunhão, na congregação, na comunhão com os irmãos. Exerça o ministério, faça aquilo que agrada a Deus, obedeça às palavras do Senhor, dê ouvido a esta palavra. Não fica dando ouvido para derrotado, não fique dando ouvido para notícias ruins, não. Dê ouvido à palavra de Deus, pois desta palavra ela vai gerar fé no nosso coração, e fé agrada a Deus. E quando Deus acha um homem, uma mulher na terra que lhe agrada, Deus faz maravilhas através dessa pessoa. O impossível Deus faz através dessa pessoa. O poder é dele. O vaso aqui realmente é de barro. Mas por que é de barro?
para que a glória sempre seja dele, o louvor seja para ele, a adoração seja para ele. E para a gente terminar, quando Deus então repreendeu aquele grupo de pessoas, até quando esse povo vai murmurar contra mim? Até quando esse povo vai viver na incredulidade? E Deus os repreende. Então aí resolveram se levantar e ir. Quando Deus falou para eles: agora vocês vão voltar para esse deserto. E quantos dias foram para ir voltar? Vai ser um número de anos que vocês darão volta nesse deserto. Levaram 40 dias. Então vão rodear esse deserto 40 anos. E Deus vai derrotar, e Deus vai matar, e Deus vai destruir incrédulo murmurador, porque incrédulo e murmurador não tem condições de andar com Deus. O único que pode andar com Deus e agradar a Deus é aquele que tem fé no seu coração. E o povo então: não, vamos subir agora. E subiram mais uma vez, agora em desobediência, só quer desobedecer a Deus. Subiram lá e foi vergonhoso, pois Deus disse: eu não estou no meio de vocês, não subam. Mas ainda vai desobedecer a voz de Deus. Um passo de receber a vitória, viu? Tiveram que voltar e caminhar 40 anos no deserto. E toda aquela geração morreram. Toda aquela geração morreu no deserto. Acabou no deserto. Quem que vai sobrar? Quem é que sobra? Josué e Caleb. Depois Caleb vai falar para Josué. Josué, depois de 40 anos, volta liderando o povo de Deus. É isso que Deus tem para quem tem fé. É isso que Deus tem para quem acredita, para quem crê no poder dele, viu, irmãos? Voltou liderando o povo. E Caleb vai dizer para Josué: sabe aquelas montanhas ali de Hebron? Moisés falou que era minha e eu quero possuir, viu? Tem gigante lá, mas eu estou tão forte para entrar e para sair, como eu estava há 40 anos atrás. 80 anos esse homem tem agora, irmãos, e está tão forte quanto estava há 40 anos atrás. Deserto não desgastou a fé, viu? As provações do deserto não arrancou deles a fé, ao contrário, aperfeiçoou. Porque, irmãos, perseguição, porque problema, dificuldade, tribulação, não é para matar crente, é para melhorar o crente, é para aperfeiçoar a fé do crente. É por isso que os irmãos leram aqui nesta noite: quem vai nos separar do amor de Cristo? A morte, irmão, a vida, a profundidade, a altura, a largura. Quem é, irmão, que vai nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque Ele morreu por nós naquela cruz e derramou sobre nós o seu Espírito. Está dentro de nós. Ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar daqui. Pode nos limitar, irmãos, mas tirar de mim o que Deus me deu, e eu vou conquistar aqui com vocês tudo o que o Senhor Deus tem para mim nessa congregação. Tudo que Deus tem para mim nessa cidade, eu vou conquistar junto com vocês, em nome de Jesus, porque é meu, é da minha família, é da minha casa, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Deus está conosco, é uma promessa dele. Estarei convosco, disse o Senhor Jesus, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando terminar aqui, ainda vai continuar lá, viu? Vai continuar lá. Então não se apavore, não tema, não seja de um grupo de pessoas derrotadas, do pessoa natural, seja do grupo dos espirituais. Você vai vencer, porque quem garante isso é Deus. Deus te garante isso, amém? Deus continue abençoando a amada igreja em nome de Jesus.